Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, todas as últimas informações, últimas notícias, tudo que rola no nosso São Paulo Futebol Clube, nosso tricolor do Morumbi, o mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube. Vocês acompanhem aqui, fiquem comigo até o final para vocês não perderem nada, porque nós temos muita coisa rolando que eu vou atualizar aqui para vocês neste vídeo recheado de informações e de notícias. Gente, antes de começar, aquilo de sempre, que é muito rápido, vamos aí no botãozinho vermelho inscrever-se, quem não é inscrito ainda, se inscreve aí e ativa as notificações para vocês não perderem nada, para vocês não perderem nenhum vídeo. Inclusive, vão ter a transmissão dos jogos aqui, São Paulo e Ceará. Todos os jogos São Paulo, vocês acompanham a transmissão comigo, ao vivo aqui, para quem não sabe, em live. Então, vocês não vão perder isso aí, né? Se inscreve, ativa as notificações e deixa o like dá uma moral. E é tudo de graça. Se inscrever, ativar as notificações e deixar o like, tá bem bacana, gente. Brincadeiras à parte, tá bem bacana a transmissão dos jogos que vocês têm comprado comigo aqui em live. Interação direta com vocês no chat aparecendo na tela. Tem também, eu tô colocando a foto, né? A foto de vocês aí, de quem quer participar. Foto com a família, com o filho, com a esposa, namorada, foto sozinho com a camiseta do São Paulo, na TV, do jeito que quiser, do jeito que gostar, na transmissão ao vivo. Então, tudo isso e muito mais aqui no canal Coletivo do Tidico. Espero vocês comigo aqui pra gente aumentar cada vez mais nossa família aqui. E, gente, Tidico, bora pro vídeo, porque tem muita coisa acontecendo, mas antes não pode faltar, né, a frase que vocês mais gostam. Qual que é mesmo, Tidico? SPFC, o maior clube do mundo. Vão comentando, vão escrevendo enquanto vocês vão assistir o vídeo. Galera, São Paulo vai enfrentar o Ceará. Tem uma provável escalação aqui, um jogo importantíssimo para o São Paulo. São Paulo que vem de vitória na Libertadores e tentando um resgate, né? Tentando respirar o trabalho dos Zubeldia, que tá uma verdadeira loucura, né? Tá tentando recuperar o trabalho. São Paulo precisa também se consolidar, precisa melhorar no Campeonato Brasileiro. Então, a partida contra o Ceará é muito importante para o São Paulo fazer um bom resultado, né? Dependente, né? Vitória, empate, sei lá. Só que nós precisamos ver, além do resultado, nós precisamos ver o desempenho do time em campo. Independente do São Paulo poupar ou não. Gente, presta atenção. Tem uma grande possibilidade, tem uma grande probabilidade do São Paulo poupar basicamente o time inteiro para enfrentar o Ceará. Mas isso não nos importa, né? Nós queremos ver o time jogando bem. Nós sabemos que o São Paulo tem elenco suficiente para fazer bons trabalhos, mesmo que não seja só com os jogadores titulares. Você quer ver como tem? Como assim? O elenco do São Paulo não é curto? Não, não é não, e eu vou te provar agora, lendo a provável escalação do São Paulo. E aí a gente sabe que para jogar contra o Ceará, por exemplo, independente da boa fase do Ceará, independente dos times, o São Paulo tem elenco reserva para pelo menos entregar mais do que tem entregue no Campeonato Brasileiro, por exemplo. Então vamos lá. Provável escalação do São Paulo, muito que provável, gente. Pode ter mudanças? Pode, claro. É difícil ler o trabalho e a tática do técnico Luiz Zubeldia, mas a provável por enquanto é essa. Deem uma olhada aqui. Rafael no gol, Juan Tressoldi, Alan Franco e Sabino. Igor Vinícius, Bobadilha, Negruti, Luciano e Wendel. Lucas Ferreira e Rian Francisco. Pera aí, como assim? Pera aí. Temos 3 zagueiros, algo que eu vejo interessante porque ele vem trabalhando assim. O que me incomoda é ficar, tem hora que ele não saber, né? O momento em que ele vai entrar com 2 zagueiros ou 3 zagueiros. Eu já ressaltei várias vezes para vocês. Não importa, eu acho a tática de 3 zagueiros, quanto a de 2 zagueiros, boas, interessantes. O que eu queria ver mais é uma continuidade, né? O que é o São Paulo? É o São Paulo do Zubeldia com 3 zagueiros ou 2? Era isso que eu queria ver. E contra o Santos, nós vimos um time bem interessante com 2 zagueiros. Contra o Libertad, não vimos um time tão interessante com 3 zagueiros. Quando mudou para 2 e colocou o Lucas Ferreira, o time virou outro. Mas, aparentemente, o Zubeldia, quando joga fora de casa, com certeza vai com 3 zagueiros. E aí, vamos ver, né? Aqui, um time bem reserva, essa provável, mas um time competitivo. Rafael no gol, monstro. Esse não é reserva, mas não precisa ser poupado também. Juan Tressoldi, Alan Franco e Sabino, uma zaga mista, porque o Alan Franco é titular, uma boa zaga reserva. Juan Tressoldi e Sabino têm sido jogadores interessantes, não para ser titulares do São Paulo, mas bons reservas. Igor Vinícius, para reserva tá bom, o que não pode é ele ser titular. Para reserva, o Igor Vinícius tá bom.
Igor Vinícius, Bobadilla, Negruti, Luciano e Wendel. Luciano de meio-campista eu não suporto. Acho que o Luciano poderia jogar de atacante e tentar colocar qualquer outro no meio. Ah, mas não tem outro, não importa. O Luciano ele não é. Não, ele tenta o Rodriguinho, tenta qualquer um. O Luciano não dá de meio-campista. Se quiser entrar com o Luciano no time reserva, não tem problema. Mas de atacante. Mas provavelmente vai entrar com o Luciano de atacante. E aqui o Wendel, né? Esperamos um bom futebol do Wendel. Gente, presta atenção. O Wendel não é tão ruim quanto ele vem jogando. Podem me cobrar disso aqui. O Wendel fez um jogo horroroso contra o Libertad e hoje nós entendemos o Enzo Dias ser titular merecido. Merecido o Enzo Dias ser titular hoje do Wendel. Mas eu acho que o Wendel vai dar a volta por cima, quase certeza, viu? Vocês podem me cobrar disso aqui. O Wendel, gente, presta atenção. O Wendel ainda vai dar a volta por cima do São Paulo. Ele é muito bom jogador. Te digo pela fez, não, ainda não provou, porque não, ainda ele não chegou no São Paulo, não jogou no São Paulo, concordo. Fez um jogo horroroso contra o Libertad, mas eu acho que a adaptação do Wendel vai ser boa. O Alan Franco, quando chegou, não podia nem ver o Alan Franco. Hoje é um cara que eu tenho assim, né? Hoje é Alan Franco e mais 10 no São Paulo. Então eu acho que eu acho que o Wendel é bem por aí, me parece ter muita qualidade. O Wendel ele tem qualidade. Vocês vão ver. Deixa eu tomar uma água. Pera aí, gente. Não gosto, não é que eu não gosto, eu não tolero o Luciano de meia atacante, mas essa provável eu acho interessante por ser time reserva. De novo, Rafael no gol, Juan Tressolha, Alan Franco e Sabino, Igor Vinícius na direita, Bobadilla, Negruti, Luciano e Wendel, Lucas Ferreira e Rian Francisco. Eu já vou chegar. Bobadilla, quero ver o Igor Vinícius como banco. Quero ver o Bobadilla e o Negruti. E precisamos ver uma retomada do Wendel. Então é uma oportunidade muito bacana para os jogadores que não estão desempenhando, não estão jogando tão bem quanto nós esperamos para mostrar. E aí o ataque? E aí o ataque? E aí o ataque? Lucas Ferreira e o Rian Francisco. E esse ataque, falem para mim. É isso mesmo, torcida tricolor. É isso mesmo. Muito provavelmente, Rian Francisco jogará de titular contra o Ceará. Vamos torcer muito para isso. Não tem momento melhor para isso acontecer, uma vez que o São Paulo vem de vitória. André Silva está muito bem e o São Paulo meio que parece que vai poupar. Entrando nessa formação reserva, Rian Francisco é mais do que ideal para nós vermos jogar pelo São Paulo Futebol Clube, coisa que nós estamos esperando muito e estamos esperando especificamente do Rian Francisco. O Lucas Ferreira eu já vou chegar. Esse daí também tá bombando. Tá no momento que eu já vou chegar. Mas nessa provável me agrada bastante. Minha única ressalva é que o Luciano de meia não serve para nada. Não tiraria o Luciano. Hoje o Luciano precisa ser banco do time. Banco! Mas no ataque. Meia, te digo, não tem quem pôr. Coloca qualquer outro. Se colocar, eu sei que é uma atrocidade, mas é melhor colocar o Lucas Ferreira ali na posição do Luciano e o Luciano mais para frente. Óbvio que não é ideal, mas qualquer um é melhor do que o Luciano de meia. O Luciano é horroroso de meia. Não serve, não tem características criativas, não sabe criar. E além disso, físico. Tá morto, muito mal fisicamente o Luciano. Temos uma volta do Luan também, não sabemos quando vai jogar. Tem a volta do Luan. Agora, galera, saindo um pouquinho da provável escalação, é simplesmente espetacular o que está acontecendo agora no São Paulo. E é em relação a Lucas Moura, Oscar, Arboleda e Pablo Maia. É inacreditável, nós temos que comemorar muito, porque finalmente tivemos uma informação, um posicionamento oficial em relação ao status, né? Em como é que está a situação da física, de lesão e de volta desses jogadores. Lucas Moura deve voltar contra o Náutico, pode começar no banco, mas mesmo que ele não volte contra o Náutico, já poder contar com o Lucas para os próximos do Brasileiro e para a próxima da Libertadores já está excelente. Oscar evoluiu, pode jogar contra o Náutico, mas também não é certeza. Só que se já estão falando que esses caras estariam prontos para jogar contra o Náutico, é maravilhoso. E é assim, ó, Arboleda também pode voltar contra o Náutico e o Pablo Maia, que era um dos que nós mais esperávamos, no mês que vem. Então, se o Oscar
Lucas Moura e Arboleda podem jogar contra o Náutico, que não joguem contra o Náutico e espere e deem ainda mais um jogo para esses caras descansarem. Descansar não, né? Mas se recuperarem mais ainda. E o Pablo Maia, que é um dos nossos principais também, volta no mês que vem, tá aí já tá aí também. Então é simplesmente maravilhoso, temos que comemorar demais. Luiz Gustavo e Caleri ainda não, né? As duas situações mais delicadas, infelizmente. Vamos torcer para os dois se recuperarem o quanto antes, mas olhem o time que o São Paulo forma, olhem o time que o São Paulo tem, um vasto elenco, ainda bem que nós temos, em que o São Paulo pode fazer com esses jogadores, com esses atletas, com esses times, várias táticas, várias alterações diferentes e diversas formas de jogo. Então é sim para nós comemorarmos demais, e essa volta me pegaram realmente de surpresa. Essas voltas me pegaram realmente de surpresa. Não esperava um status tão favorável dos nossos principais jogadores. E galera, te digo, o que tem a ver esse Lamine Yamal? O que tem a ver isso com São Paulo? Olha, gente, Casagrande, acho que é uma das pouquíssimas vezes que eu concordo com o Casagrande. Casagrande comparou o Lucas Ferreira com o Lamine Yamal, né? A situação do Estevão e Lucas Ferreira com o Lamine Yamal em termos de... Como é que eu vou dizer? Em termos de perspectiva, de esperança de um jogador virar. O comparativo não é tão absurdo, mas eu vou além. É muito justo comparar o Lucas Ferreira com o Lamine Yamal na questão de ser um garoto novo, na questão de ser promissor. O Casagrande ele deu a entender que pelo fato deles serem muito promissores. Agora eu vou além. É justo comparar o Lucas Ferreira com o Lamine Yamal, até o Estevão, por conta, né, da explosão que nasce a carreira. É justo falar isso. Agora eu vou além. Eu compararia o Ferreirinha com o Lamine Yamal. Te digo que você tá... Não, gente, não estou. Dadas as proporções, dadas as proporções dos times e dos jogadores que o Lamine Yamal joga, o Ferreirinha joga contra o Alianza Lima, Libertad, Sport. Então, dadas as proporções, não é loucura, não é... Gente, eu não estou exagerando, tá? De verdade mesmo, eu vou deixar isso pro meu irmão. Mas eu não tô exagerando. Mas, dadas as proporções, dá para falar que o Ferreirinha, neste momento que vive, nesta fase que está jogando, nesse momento, né? Nesse momento que vive espetacular da carreira, dadas as proporções de diferença de qualidade de futebol, de tudo, de moeda, de país, dos jogadores e dos clubes que enfrentam, dadas as proporções, dá para nós chamarmos o Ferreirinha de tipo um Lamine Yamal aqui do futebol brasileiro. Pela forma como tem driblado, pelos números, pela forma como tem feito gol e dado assistências. E além de tudo isso, o que mais me agrada, a confiança que o Ferreirinha, a confiança e a forma como ele tem entrado em campo, como ele tem jogado. Esse é o fator mais importante. Porque se você entra confiando no seu futebol, sabendo que você no 1 para 1 vai encarar qualquer jogador, seja volante, jogador de marcação, o volante, o lateral direito ou o zagueiro, que você vai encarar e vai levar, é isso que resulta nos gols, no posicionamento e nas assistências e na boa fase do Ferreirinha no São Paulo. É isso que resulta, é o sentimento, é a forma como o cara entra, é a confiança. Então, de novo, dadas as proporções, eu vou além do que o Casagrande falou, dadas as proporções, eu colocaria o Ferreirinha como se fosse o Lamine Yamal do São Paulo, do futebol brasileiro aqui, pela bola que está jogando, dadas as proporções e pelos resultados que está obtendo. Ferreirinha hoje passou a ser um jogador que, se manter essa fase, pode decidir qualquer jogo, pode desequilibrar, fazer a diferença em qualquer jogo, pelo que ele tem driblado, pelo futebol que ele tem jogado. E aí, nós estamos muito ricos de jogadores, né? Imagine Oscar, imagine tudo bem, nós vamos ter que perder Alves e Lucas Ferreira. Hoje é um absurdo, né? Olha como o time de São Paulo tá forte. Eu estou falando de um time ideal, de um time melhor, um time titular, sem Matheus Alves e sem Lucas Ferreira. Mas pensem só, perdemos o Caleri. Você coloca
Oscar na meia, né? Vamos pensar em um 4-2-4. Porque ninguém ataca tanto um time que tem Oscar, Lucas Moura, Ferreirinha e o André Silva. Você pode até jogar com o Luciano nesse time. Oscar na meia, Lucas Moura na ponta direita, Ferreirinha na ponta esquerda e o Luciano de centroavante, se o André Silva não estiver jogando bem. Hoje, André Silva merece a titularidade do Luciano com certeza. E se o André Silva e o Luciano não estiverem dando certo, nós temos o Rian Francisco, que muito provavelmente vai jogar contra o Ceará. Não dá mais para segurar. Precisamos do garoto aí. Não dá mais para segurar. Temos que ver mais do Rian Francisco e é agora. É agora. Precisamos ver o desempenho do time nessa partida contra o Ceará. E aí, galera, tem uma situação em aberto que eu gosto sempre de trazer para vocês. Gente, Dorival, todo mundo já viu, né? Só para encerrar o círculo aqui, Dorival fechou com o Corinthians. Era aquilo que era aquilo que nós já imaginávamos e eu trouxe para vocês. Nos últimos vídeos que eu citei, né, que eu trouxe o Dorival, falei, no momento que eles lançam esse vídeo, pode ser que o Dorival já tenha assinado com o Corinthians, parará, e aconteceu o que nós já imaginávamos. Então, São Paulo, o Dorival agora completamente fora de cogitação, foi pro Corinthians, né? E aí, galera, o São Paulo, só para atualizar vocês disso, né? E tem também a questão do centroavante. Precisamos do Rian jogando muito, porque o São Paulo nos diz que muito provavelmente, né, vai contratar um centroavante agora. O São Paulo vai contratar o centroavante agora. Vemos o nome do Diego Costa, Carlos. Eu tô apurando e trazendo tudo para vocês todos os dias em relação a isso. Por enquanto, não tem proposta oficial do São Paulo por nenhum deles. Tem uma grande propensão, uma grande preferência da diretoria pelo Brenner e pelo Carlos Vinícius, pelo que nós estamos vendo do Fulham. Ou parece que foi oferecido Diego Costa, Mariano Dias, e o São Paulo meio que, no momento é Brenner e Carlos Vinícius. Mas vamos ver como é que vai ficar. Eu vou apurando, atualizando, trazendo tudo para vocês em tempo assim que sair. Assim que sair, se quem for, aonde que o São Paulo vai avançar. Mas independente disso, eu acho que o mais importante agora é nós continuarmos o trabalho com o André Silva, que está dando conta do recado e entregando gols. Né? O centroavante que faz gol, ele tá seguro no time. Tá entregando gols e além do André Silva, o que nós mais queremos ver está acontecendo. É Rian Neres muito também pelo contexto atual que enfrentamos de uma situação muito boa do Matheus Alves e do Lucas Ferreira corresponderem tudo o que nós esperávamos no time titular, no time profissional. Então chegou a hora, chegou o momento. Nós queremos ver o Rian na mesma pegada, tendo a mesma minutagem, as mesmas oportunidades do Matheus Alves e do Lucas Ferreira, porque nós temos um feeling, nós temos uma percepção de que também pode estourar junto com esses jogadores. Então vamos ver. Para mim, o momento é muito favorável, muito bom, ainda bem em relação ao elenco de São Paulo. Vamos lá, o vídeo hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Comentem aí quem quiser deixar nos comentários. E é isso aí. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e vão deixando like. Obrigado e até a próxima.